Olá, estudante! Muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. Essa é mais uma videoaula sobre as grandes obras literárias brasileiras. Sim, aquelas que vão dar peso na sua redação, que vão dar importância, que vão dar conteúdo, embasamento. Ou seja, seu corretor da redação vai ler e você já vai ganhar alguns pontos com ele, porque grandes obras clássicas, elas trazem bastante repertório. Entende aqui? Bom, e para você que está assistindo isso daqui, recadinho importante, tá? Aqui no canal tem uma playlist chamada Grandes Obras Literárias e também Redação. Ou seja, lá estão todos os conteúdos de livros, né? De obras escritas no Brasil e também de autores de fora que podem e devem ser utilizados para você. Sabe quando você lê alguma redação nota 1000 e ele está falando lá de um livro de Machado de Assis, de Graciliano Ramos, de Essa de Queiroz, e aquilo ali já dá grandes pontos para ele? O intuito dessas videoaulas é isso. Em alguns minutinhos você está pronto para ir lá e elaborar um parágrafo sobre. Bom, sem mais enrolações, pega papel e caneta que a aula vai começar. A obra Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, ela é só um pouco extensa, sabe? Tem 700 páginas, são 5 capítulos e é considerada o primeiro livro que fala sobre sociologia no Brasil. O primeiro livro que vai estudar a formação da sociedade brasileira. Então é muito importante, entende aqui? E como são 700 páginas, pessoal, eu não ia fazer uma aula cansativa, longa, enfim, então eu dividi, tá? Está aqui em partes. Hoje a gente vai para a parte 2. Como são 5 capítulos, ele dividiu esses capítulos entre... Deu uma introdução inicial, depois ele falou sobre o indígena, sobre o negro escravo e depois ele fez uma conclusão. Então eu já fiz a introdução, que é a parte 1, agora eu vou para a parte 2, que é esta videoaula aqui indígena, e tem a parte 3, que fala sobre principalmente o ponto de vista aí da realidade do escravo na formação da sociedade brasileira. Perfeito? Então hoje é a parte sobre os indígenas. Pessoal, eu sempre falo em todas as aulas aí sobre Casa Grande e Senzala. Para entender um pouco da criatura, preciso entender do criador. Para entender um pouco o livro, preciso entender do Gilberto Freire. Então anote aí. A obra foi publicada em 1933. O Gilberto nasceu em 1900, faleceu em 1987. Ou seja, ele pegou praticamente, né, quase todo o século XX do Brasil. Ele fazia parte da elite, da classe nobre, da classe mais abastada de Recife. Ok? Ele é recifense. Ele estudou em universidades de fora, ele fez o curso universitário no exterior, ele escreveu livros, ele foi deputado federal, ele ganhou causas honores pela sua obra, ele foi professor universitário, enfim. Você é o bichão mesmo. Digamos assim que a parte da elite que escrevia sobre isso, lá estava Gilberto Freire, ok? E para a gente entender um pouco sobre essa obra, detalhe aqui, tá? Eu comentei no outro livro, eu preciso que você anote isso. Eu preciso que você saia da minha aula com esse insight, com esse tópico, com essa noção, ok? É considerada a primeira obra sociológica, porque é a primeira obra que observou e estudou a sociedade. Sociologia estuda a sociedade, ok? Então é a primeira obra que estudou a sociedade. Mas, como foi um olhar, obviamente, né, digamos, contaminado, enviesado, é sobre o ponto de vista da elite, porque ele fazia parte da elite, você entende aqui? Então ela é muito criticada ao longo da época. Para você ter ideia, ele comentou que a miscigenação, ela foi democrática e ela aproximou as classes sociais. Então, assim, a miscigenação, né, digamos, quando há o casamento, quando há um filho do português com a Índia, do português com o negro, né? Ele está dizendo que essa miscigenação ela foi democrática. Na realidade, tem muitos relatos na história de que essas mulheres negras, escravas indígenas, elas eram estupradas, ou seja, eram à força, né? Então, isso não quer dizer democrático. Por outro ponto, ele também está falando que isso aproximou. A gente sabe que até hoje a gente tem uma desigualdade muito grande no Brasil, né? E que isso é resultado de uma herança histórica. Então é outro ponto que é questionado. Tem muito historiador, tem muito sociólogo que estuda e fala, não, isso não aproximou. Isso obviamente miscigenou, mas não quer dizer que só porque se casava, porque tinha um filho, agora essas duas pessoas de classes sociais diferentes, elas iriam se juntar e essa de uma classe mais baixa ia juntar para a classe mais alta. Afinal de contas, a gente sabe, tem vários relatos também em obras literárias no Brasil, cinematográficas também, que havia muitos casamentos que eram
programados, né? Eram casamentos vendidos, eram casamentos arranjados entre a elite, para que o filho da elite casasse com a filha da elite e toda a riqueza continuasse na elite. Você entende aqui? Eu sou rica! Então, por isso que, embora seja a primeira obra, tem uma grande importância para a sociologia, porque ela estudou a sociedade brasileira, foi a primeira obra que falou sobre isso. Ela também é bastante questionada, porque tem esse viés, tem esse ponto de vista. Ela olha só sobre um ponto de vista, só tem um olhar, ou seja, o olhar da elite. Fez sentido aí? Então, vamos agora para a obra. Tome nota. A gente vai falar de miscigenação, a gente vai falar dessa família dessa formação dessa sociedade que era bastante agrária, afinal de contas, até hoje, né, o Brasil é tido aí, tem alguns textos que falam que ele é uma grande fazenda mundial, porque a nossa produção agrícola é muito forte, então se ela é muito forte agora, que já houve um desmatamento, eu tô falando aqui em 2023, imagine isso em 1920, 1930, 1940, 1933, quando foi a publicação do livro, entende aqui? E se ele está estudando isso desde 1500, então imagine isso quando era em 2500. A produção agrícola aqui sempre foi muito forte, ok? Então essa formação agrária do Brasil, uma formação também paternalista, ou seja, uma sociedade onde o homem, o pai da família, ele tinha todo o poder político, poder financeiro, poder social, ok? Ele, digamos, era a cabeça dessa família, tá? Mestiçagem, né? E daí a gente fala de tudo, tá? De cruzamento de negro com branco, de branco com indígena, de indígena com negro, de negro com branco, enfim, né? No geral. E a gente ainda fala também sobre essas distâncias sociais, tá? As distâncias não era uma distância social, digamos assim, né? Eu tô falando hoje em 2023 de reais, né? Mas a gente não separa a classe baixa da classe alta brasileira, sei lá, que a diferença de salário dela de remuneração é 3 mil reais, é 2 mil reais. Não, a diferença é muito alta. Então as distâncias sociais nessa época também era muito alta, era uma pessoa escrava e uma pessoa da elite, né? Em 1900 era uma pessoa miserável e uma pessoa da elite, entende aqui? Então todos esses tópicos serão abordados na aula. E agora, quando a gente vai falar sobre a condição desse indígena mais especificamente, a gente tem que lembrar que nesse período houveram as companhias de Jesus, ou seja, os padres que iam catequizar esses indivíduos que não eram fiéis, os padres que iriam tratar da sua conversão ao cristianismo, porque afinal de contas a crença religiosa do indígena era politeísta, né? E a crença religiosa do negro africano era diversas, né? Inclusive hoje a gente teve várias miscigenações disso, várias mestiçagens. Então o que a igreja precisava? Doutrinar esses indivíduos, porque quanto mais doutrinado, quanto mais aculturado, ficava mais fácil de fazê-los trabalhar, de inseri-los na cultura europeia, na cultura dessa metrópole agora, tá? Desse colono português. Então a gente precisa falar das companhias de Jesus, precisa falar desse ensino religioso, que também, além da questão cultural, também era a ideia de passar essa linguagem agora. Eu vou tirar a linguagem do indígena, né, que a gente mais ouve falar é o Tupi-Guarani, e vou ensiná-lo ele a minha linguagem. Então esse ensino religioso também era bastante cultural. E uma questão aqui moralizante, ok? Tem algumas questões morais da igreja que agora eu vou passar para esses indígenas, principalmente para que eu possa aculturá-los, ok? Então grave esses 3 pontos: Companhia de Jesus, ensino religioso e cultural, e ainda moralizante, ok? Para a gente continuar falando, vamos lembrar que esses portugueses estavam habituados a viverem, né? Eles não tinham tanta, digamos, lá em Portugal, eles não tinham tanta miscigenação. Então, quando chegou aqui, teve principalmente esses indígenas foram escravizados, porque para esses portugueses eram uma civilização mais inferior. O Gilberto Freire até comenta no livro dele, ele fala rasteira. Tome nota disso daí. Era uma cultura rasteira. O que é isso, professora? Imagina uma grama rasteira, sabe? Uma grama baixinha, que é fácil de você cortar ela. Não é uma grama forte, não é uma grama enraizada. Ou seja, a cultura desses indígenas não era uma cultura enraizada, não era uma cultura forte. Digamos assim, eu podia chegar aqui e seria fácil de eu aculturá-los. Fez sentido aí? Por isso que ele utiliza esse termo rasteiro, tá? Essas populações aí primitivas, né, esses indígenas,
digamos que a organização social deles e familiar era bem diferente do europeu, né? Afinal de contas, eles viviam em ocas, viviam várias famílias dentro dessas ocas, né? Não tinha propriedade privada, e isso é muito diferente de Portugal. Portugal já tinha propriedade privada, Portugal não tinha essa ideia de várias famílias numa casa, cada microcosmo. Tome nota disso também. Microcosmo é o nome que Gilberto Freire dá para essa formação familiar. Ele fala que o macro, que é a cidade, o município, o estado, era o macro e cada família era o micro. E a organização dessa família é que impactava todo o restante, ok? Então, como eu estava falando, lá em Portugal, as famílias não eram acostumadas, né, a morar mais de família numa casa. E aqui sim. Então, todas essas mudanças dessa cultura que eles achavam mais inferiores, que eles achavam desorganizados, eles foram implementando o seu modo. De um lado, você tinha aí os portugueses que achavam esse indivíduo, né, essa civilização indígena inferior, ok? E de outro lado, você tinha os espanhóis e ingleses. Vamos lembrar que um tempo aqui a gente também tinha os espanhóis por aqui, né? Você também tinha os espanhóis e ingleses que achavam essa população aí indígena bastante rica na sua cultura. Olha só que interessante, achava eles superiores. Isso é um ponto também que o Gilberto Freire comenta, tá? Voltando ao nosso raciocínio aqui. Então, com essa população rasteira, digamos, de uma cultura muito volátil, uma cultura que era fácil eu influenciar, eu colocar aos meus moldes, ao meu jeito, você teve, volto a falar, né, porque eu falei lá no começo, você teve as mulheres indígenas sendo estupradas, sim, você teve os homens indígenas sendo escravizados, né? Você teve aí, ele até comenta, pessoal, que esse mameluco, que é o resultado, né, digamos, do colono português com a indígena, ele era um guerreiro, né? Ele tinha uma veia guerreira, porque afinal de contas os nossos indígenas era bastante isso, mas ele não tinha uma veia muito laboral, né? Ou seja, até um dos pontos que se explica na história que foi um dos fatos pelos quais os indígenas eles não foram escravizados assim tanto quanto os negros africanos, que digamos que eles eram mais, como é que eu posso dizer aqui? Eles não tinham tanta força física para aguentar a escravidão, não tinha tanta força física para aguentar aquele trabalho laboral, tá? Se eu não aguentar, se eu não enfrentar. E continuando, digamos, a essa troca de cultura, vamos entender alguns pontos aqui muito importantes, porque esse comecinho que eu te falei aí, digamos que é só a cereja do bolo, é só a superfície desse bolo. Vamos entender um pouco mais sobre algumas mudanças importantes aqui dentro da sociedade. Vamos lá. Então, os colonos, além disso tudo que eu já te falei, dessa questão da cultura, do idioma, da questão do ensino religioso, moralizante, então eles chegaram aqui desfazendo esse sistema comunal, lembra? De comum, a terra era comum, a casa era comum, então desfazendo esse sistema comunal, tirou essa autoridade dos indígenas, ou seja, se antes você tinha um pajem, tinha um conselheiro mais velho, né? Agora um chavante, não, agora você tinha tirou essa autoridade do indígena e você tinha aí os governadores, os donos de terra, os senhores de terras, vamos lembrar das capitanias hereditárias, né, com os governadores, então agora você tinha essa autoridade política voltada para os colonos portugueses, ok? Foram retiradas isso dos nossos indígenas, ok? Outro ponto aqui, você teve a vestimenta, né, a vestimenta do indígena teve que mudar, a sua religião teve que mudar, você aboliu as guerras entre tribos, ou seja, afinal de contas você precisava que essas tribos não se matassem, você precisava não ter perda de contingente humano, porque você precisava de pessoas para trabalhar, então aboliu também as guerras entre tribos, aboliu a poligamia, né? Afinal de contas, esses indígenas tinham que serem convertidos ao cristianismo, eles eram ensinados em latim. Vamos lembrar de uma figura emblemática, não está aqui no livro, mas só para a gente figurar isso melhor, a gente teve o padre Antônio Vieira, que muitas vezes celebrou missas aqui no Brasil em Tupi-Guarani, porque como ele fazia parte também da Companhia de Jesus, ele tinha que aculturar essas pessoas, convertê-las, moralizá-las, passar vários ensinamentos da Bíblia, várias questões pedagógicas da igreja, ele tinha que passar essa mensagem. Como que ele passava? Através do Tupi-Guarani que ele foi aprender, ok? Essa agricultura, né,
essa segregação à agricultura foi muito mais incentivada, muito mais organizada, né? Lembra que o nosso indígena aqui, além da agricultura, além de plantar, ele também caçava e pescava, né? Então foi voltado dentro dessas 3 atividades, foi dado muito mais ênfase na agricultura, se diminuiu bastante a caça e a pesca. E uma informação muito importante, pessoal, para a gente entender sobre esse livro aqui, é como se ele estivesse querendo unificar, miscigenar, falar, ó, a população inteira, essas culturas inteiras, todas elas estão se mesclando, todas elas estão se misturando. E para a gente entender isso, uma coisa que eu sempre comento, o contexto histórico me ajuda a entender as obras. Afinal de contas, o contexto histórico que a gente está, muitas vezes ajuda a entender a letra de uma música, ajuda a entender um filme, um livro, né? Porque você fala, então aqui nessa música ele está falando desse fato histórico, entende? Então, para a gente entender um pouco a obra dele também, vamos lembrar que de 30 a 45, nós estávamos aí dentro do período ditatorial de Getúlio Vargas, que falava bastante dessa ideia de unificação nacional. A Era Vargas, ela tratou bastante dessa questão da identidade nacional. Então, quando o Gilberto estava escrevendo esse livro aí, foi publicado, né, ele escreveu de 1930 a 1933. O intuito, a intenção dele, pessoal, era passar isso. Olha, é isso mesmo, hein? A população, ela é toda uma só, o Brasil é todo um só, não tem essa ideia de culturas, de etnias separadas, não tem isso não. Vamos unificar, somos todos um povo só. Essa miscigenação, essa unificação já começou há mais de 400 anos atrás. Então essa era a mensagem, entende? Porque vamos lembrar, ele foi deputado federal, ele era professor academicista. Se dentro de um período regime ditatorial, eu preciso também passar as ideias desse governo. Um regime ditatorial, ele não vai deixar essas produções científicas, literárias, musicais, né? Cinematográficas, poéticas, ele não vai deixar a disseminação de ideias que sejam contrárias assim. Fez um pouquinho de sentido aí pra você? É claro! Então, pessoal, esse é o resumão de como que o indígena aparece dentro da obra Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire. Como que ele trata, como que é o olhar dele para esse indígena e como que ele trata as várias mudanças que nos faz entender hoje como que essa cultura do indígena e como esse volume populacional do indígena aos poucos foi se dizimando, aos poucos foi diminuindo, aos poucos foi desaparecendo, ou seja, porque os seus elementos culturais foram suprimidos, foram acabados, foram diminuídos e foram instituídos elementos culturais do colono português. Fez sentido? Certamente que sim. Bom, promessa cumprida, a segunda parte de indígena está toda nessa aula, vai lá, se inspira, pega algumas palavras-chave, alguns momentos que eu aqui dei ênfase, anota, elabora aquele parágrafo para você deixar o seu corretor de boca aberta e conquistar aquela nota 1000, combinado? E pessoal, o conteúdo é para ser compartilhado, concorda comigo? Então, se esse vídeo fez sentido para você, se ele te abriu as ideias aí, se ele te deu alguns insights, vai lá, compartilha ele, sabe aquele amigo, aquela amiga que também estava estudando contigo, você sabe que ele precisa ir bem na redação, precisa levantar a moral, ou então que ele iria gostar do conteúdo, compartilha isso com ele. Ih, corta aqui, Alexandre, porque eu tava tão animada fazendo, corta só aqui, tá? Compartilha isso com ele que eu tenho certeza que ele vai curtir, tá bom? Brigadão por hoje, espero mesmo ter colaborado. Agora vai lá, gabarita essa redação.